Olá, turma! Seja bem-vinda a mais uma unidade da nossa disciplina. E no encontro de hoje nós iremos diferenciar os desenvolvimentos de comunidade. Quando nós pensamos o conceito de desenvolvimento de comunidade no Brasil, nós temos inicialmente o desenvolvimento de comunidade ortodoxa, que é aquele que surgiu na década de 50. O desenvolvimento de comunidade ortodoxa, ela trazia ali justamente a educação como uma possibilidade de garantia da consolidação do capital no nosso país. Dentro dessa perspectiva, onde a educação ela era colocada ali como uma possibilidade de desenvolvimento para todos, era necessário o quê? Era necessário a alfabetização de toda a população. Dessa forma, nós tínhamos a ação extensiva, onde buscava-se uma campanha nacional de educação e alfabetização de adolescentes e adultos, trazendo justamente a possibilidade ali de uma alfabetização de grandes contingentes, da mesma forma que era necessário buscar a alfabetização da população rural, sendo criada também uma campanha nacional de educação rural. E aí, dentro dessa perspectiva, era importante que nós preparássemos esses profissionais que iriam atuar, principalmente dentro do desenvolvimento de comunidade rural, de forma que aqueles profissionais, os técnicos, os professores, os líderes, atuassem dentro de um posicionamento acrítico, aclassista e apolítico. E aí, dentro dessa perspectiva, era justamente o quê? Promover o progresso, garantir o desenvolvimento do nosso país. E justamente dentro dessa perspectiva do desenvolvimento, nós temos ali a necessidade de garantir, de incorporar junto às crianças, aos adolescentes ou adultos, os direitos e os deveres cívicos e individuais, de forma que aquela população como um todo estivesse apta a participar daquele processo, que seria justamente o progresso do nosso país. E aí, se nós temos de um lado o desenvolvimento de comunidade ortodoxa que defendia que aqueles profissionais deveriam ser aclassistas, deveriam ser apolíticos e acríticos, o desenvolvimento de comunidade heterodoxa é o contrário. Ele traz um outro posicionamento. Ele traz a necessidade que aquele profissional, que aqueles intelectuais tivessem uma unidade orgânica com a classe trabalhadora, que tivessem uma aproximação com aquela classe trabalhadora a partir de um posicionamento crítico, de um posicionamento político e também classista. E dessa forma, entendendo o desenvolvimento de comunidade, não a partir da exploração daquele indivíduo, não a partir da ausência de uma discussão crítica, de uma discussão política, mas pensando sim a necessidade de uma discussão, de um desenvolvimento da comunidade, onde aquela população tivesse seus direitos trabalhistas defendidos, de forma que aquela população tivesse a reivindicação como pauta. E aí o que nós vamos observar é que justamente em virtude desse processo, desse desenvolvimento que vivenciávamos no Brasil, que nós vamos observar que justamente vai haver ali um crescimento da pobreza. E aí, quando nós analisamos que mesmo que houvesse, por parte de profissionais do serviço social, essa necessidade de trazer ali uma atuação mais transformadora, que de fato viesse dentro de uma perspectiva de desenvolvimento de comunidade heterodoxa, partindo ali de um posicionamento mais crítico, político e classista, nós vamos observar que justamente com a chegada da ditadura, essa projeção, essa possibilidade, ela não vai ser possível. E aí o que nós vamos observar é que o conservadorismo ele vai se manter presente dentro da atuação do serviço social. E aí essa proposta aí de atuação, esse profissional mais crítico, mais propositivo, esse profissional que tem aí essa dimensão classista, só vai ser possível de ser alcançado com o processo de redemocratização, só na década de 80, e aí sim a gente vai voltar com essa discussão, vai trazer novamente essa necessidade de ter um profissional que não seja um profissional apenas praticista, e sim um profissional que seja propositivo, um profissional que seja crítico, ok? Então essa é a discussão do nosso encontro de hoje e espero para vocês no nosso último vídeo. Tchau, tchau!